Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Oceli Lopes. Olá, Sara. E hoje, quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é sobre o Papa Francisco. Vaticano inicia ritos do adeus a Francisco. Igreja Católica se move para eleger novo Papa. Cardeais que integrarão o conclave começam a chegar a Roma. Prioridade da Santa Fé é o funeral, relata a enviada pelo Folha de São Paulo, Michele Oliveira. Ainda há um combate que temos que vencer pelo pontífice, o da dignidade para todos, escreve Rui Tavares para o Folha de São Paulo. Postei uma foto do Papa e vi mensagens desejando a morte dele. Falei, não dá, diz Janja. Francisco comparou refugiados a Jesus e durante todo o seu papado defendeu imigrantes. E o podcast Café da Manhã analisa o que os católicos pensam e esperam de um Papa. E aqui neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto, que é sobre o velório papal. Caixão do Papa Francisco entra na Basílica de São Pedro sob aplausos para início da visitação pública e fiéis lotam praça para se despedirem do pontífice. Entrevista com primeira-dama. Janja chora ao falar do Papa e diz que ele ajudou Lula a superar desesperança na prisão. O presidente escreveu ao pontífice quando o neto de 7 anos faleceu. E a próxima imagem é sobre o antes da COP30. Itaipu e Belém priorizam cartão de visitas e parque no caminho do aeroporto tem 170 milhões de reais em investimentos. E obras, no caso, para as comunidades, não tem data. E por último, a seção Imagens do Dia. Etna, no caso vulcão Etna, expele materiais vulcânicos em processo de erupção. E veja a galeria com outras fotos pelo mundo nesta quarta-feira, dia 23. E aqui o próximo destaque, ainda do Folha de São Paulo. Francisco já foi chamado de azarado e expulso do vestiário do São Lourenço. Dia a dia de Bergoglio em Buenos Aires incluía metrô e tomar mate em vilas. E nos Estados Unidos, Trump não quer demitir Powell, ele quer um bode expiatório, diz expert no Banco Central dos Estados Unidos. E sobre política, agora aqui no Brasil, Caiado acusa o governo Lula de retaliação por apuração em Goiás. Ratinho Júnior atua para eleger sucessor em 2026 e abriga desafeto de Moro. E Rodrigo Manga mantém diálogos com partidos mesmo após ser alvo da Polícia Federal. E ainda no caderno de política, governo Lula exige de Tarcísio mudança em remoção da favela do Moinho para entregar a área. União é dona da região onde o governo de São Paulo pretende construir um parque. E sobre violência, 50 anos após Rota 66, Brasília está cheia de matadores e seus apoiadores, diz Caco Barcelos. Caso marcante de 1975, em que 3 jovens foram metralhados por policiais de São Paulo, inspirou livro. E no STF, lista de réus por trama golpista chega a 14 e Supremo reforça o discurso contra a anistia pelo 8 de janeiro. Corte aceita denúncia contra 2 núcleos que teriam feito plano para impedir a posse de Lula. Do hospital, Bolsonaro participa de live e diz que receberá alta da internação na próxima segunda-feira. O ex-presidente faz transmissão com filhos e repete tese de perseguição política pelo STF. E o Folha de São Paulo também nos traz um destaque sobre a televisão. O BBB 25 registra final com a pior audiência da história do reality da Globo. E campeã, no caso foi a cearense Renata, conta como pretende utilizar o seu prêmio de 2,7 milhões de reais. E o próximo destaque de hoje é sobre livros. Arquivo de Rubem Fonseca, que mudou o rumo do conto nacional, reúne imagens, cartas e também poemas. Filha revela fotografia com Carmen Miranda e correspondências com Chico e João Ubaldo.
E na sessão Pare para Ler, desta quarta-feira no Folha de São Paulo, idade e horário em que morreu o Papa coincidem com o número da carteirinha do Clube de Coração. Parece fake, mas é verdade. O Francisco morreu aos 88 anos e às 2h35 do horário argentino. O número como sócio do São Lourenço era 88, 23 e 5. E na sessão Todas, escolha de Zanin para relatar a ação sobre trans no Supremo é recebida com alívio pelo Conselho Federal de Medicina. E ainda sobre este mesmo assunto, ou melhor, neste mesmo caderno, na sessão Todas, sono bom pode diminuir sintomas no climatério. Já no caderno de Economia, empresas produtoras de ovos veganos esperam ter lucro com gripe aviária nos Estados Unidos. Preço recorde de varejo da dúzia de ovos de galinha impulsiona as vendas de alternativas. Fundador do Fórum de Davos é investigado sob suspeita de usar organização para fins pessoais. O jornal afirma que Klaus Schwab, de 87 anos, deixou o conselho após investigação de irregularidades. E agora sobre acidente aéreo. Proibida de voar por motivos de segurança, Voipaz entra com pedido de recuperação judicial. Companhia reporta dívidas que superam 428 milhões de reais. O acidente em 2024 matou 62 pessoas. A Amazon Brasil inaugura nesta quarta, dia 23, pontos de retirada e amplia modalidades de entrega. A opção pode ser solução para aqueles que vivem em regiões afastadas receberem as suas encomendas, as suas compras. E no caderno de política temos 2 destaques. O STF retoma ação sobre sigilo de buscas no Google e Mendonça deve apresentar tese alternativa. No caso, o placar está de 2-1 em favor de autorizar o uso de dados genéricos em investigações criminais. E sobre a justiça eleitoral, eleitores que não votaram podem regularizar o título até dia 19 de maio. E saiba também o que fazer. O documento é necessário para se inscrever em concursos e também receber remuneração pública. E no Cotidiano, em São Paulo, vídeo mostra suspeito perseguindo o estudante da USP que foi morta na saída de metrô. E o suspeito pela morte desta aluna foi já identificado pela polícia. E ainda sobre São Paulo, seguranças de shopping Santo André agridem vendedor ambulante. Caseiro é atacado e morto por onça pintada no Pantanal no Mato Grosso do Sul. Chuva e problemas hidrológicos deixaram mais de 3.400 mortos em 30 anos no Brasil, diz estudo. Falta de estruturas integra dificuldades que causam 151 bilhões de reais de prejuízo ao país. E na editoria Mundo, sobre a guerra da Ucrânia, Putin teria proposto trégua na Ucrânia em troca de posse da Crimeia com aval dos Estados Unidos. Rússia pode flexibilizar demandas para ter controle formal de península anexada. E agora o próximo destaque, ainda neste mesmo caderno, é sobre a América do Sul. Oposição vê fraude e pede revisão de votos em parte das urnas de eleição do Equador. Ex-candidata presidencial Luísa Gonzalez aponta problemas em 1.729 locais de votação. Já no caderno de saúde, Anvisa aprova primeiro medicamento para tratar doença de Alzheimer. O medicamento, chamado Donanemab, é alvo de controvérsias na comunidade médica e tem eficácia questionada. Já no caderno de esportes, São Paulo na Libertadores, NBA e jogos importantes na Europa. Quarta-feira reúne múltiplas atrações esportivas em diferentes modalidades. E por último, aqui nos destaques do Folha de São Paulo, na área da cultura, indígenas cobram devolução do manto Tupinambá à Bahia, prometida por governo Lula.
Após Annette, Léos Carax emula tom e voz de Godard em seu filme Não Sou Eu. E por último, sobre o multitela, Penélope Jane e Papa na favela do Vidigal, o que ver na TV e no streaming nesta quarta-feira. Oceli, o que nós temos de destaque na capa do jornal O Estado de São Paulo? O Estadão, Sara e internautas, o destaque é a foto do corpo do Papa Francisco, que é a foto que estampa hoje a maioria dos jornais nacionais e internacionais. Diz assim: despedida. Papa Francisco será sepultado sábado. Funeral terá líderes de 200 países. Cerimônia está marcada para as 5 horas da manhã, horário de Brasília. Será na Praça de São Pedro, em Roma. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Brasil, Lula, estão entre os que confirmaram presença. Toda a segurança do Vaticano e da Itália está em alerta. Aqui é na capela da Casa Santa Marta, onde o Papa vivia, o Papa morava. A legenda da foto diz o seguinte: o Vaticano apresentou ontem as primeiras imagens de Francisco no caixão. Nas mãos do Papa, um terço de Nossa Senhora Aparecida. Traz também como matéria secundária um texto inédito de Francisco. Ele disse nesse texto: a morte não é o fim de tudo, mas um novo recomeço, ou novo começo. A vida eterna é começar algo que não terá fim. Experimentaremos algo que nunca experimentamos plenamente, a eternidade. Nicolau Cavalcanti escreve Instrumento de Deus. Ros Doutat, Francisco e o fim do papado imperial. Confrontos. Agora reverenciado, o Papa fez diversos ataques a políticos. Dom Wilson escreve, ele é paulista de Sertãozinho, ele ajuda a organizar o funeral e também o conclave que vai eleger o novo Papa. E no Extreme, no caderno de cultura do Estadão, faz uma página inteira nas páginas internas do Estadão, mostrando filmes com o tema Vaticano, com o tema Papa. E a audiência do filme que está em cartaz, chamado Conclave, agora com a morte do Papa, cresceu 280% a procura por esse filme. Mas a manchete do Estadão de hoje é sobre as contas do governo federal. Arranjos heterodoxos. A auditoria do Tribunal de Contas da União aponta gastos fora do orçamento e riscos à economia. Diz assim o texto da manchete. Documento preliminar de fiscalização feita pelo Tribunal de Contas da União identificou o risco da prática de arranjos heterodoxos na gestão das contas públicas pelo governo. 4 achados chamaram a atenção dos técnicos: o não recolhimento de receitas à conta única do Tesouro, o uso de fundos privados ou entidades para execução de políticas públicas, o uso de fundos públicos para concessão de crédito e a falta de transparência
na gestão de fundos públicos e privados. Abre aspas para citar um texto desta auditoria. As práticas identificadas nos 4 achados preliminares representam ameaças à integridade, transparência e sustentabilidade do regime fiscal brasileiro. Fecha aspas, diz o relatório do TCU, que será apresentado hoje em audiência pública. Para os auditores, a proliferação de mecanismos extra-orçamentários pode ensejar a perda de credibilidade nas contas públicas e riscos à sustentabilidade da dívida pública, o que tem condão de provocar desvalorização da moeda nacional, o real, aumento da inflação, fuga de investidores e outros efeitos práticos na vida dos cidadãos. Fecha aspas, para citar outro trecho da auditoria dos técnicos do TCU. Um dos editoriais de hoje do Estadão fala sobre o assunto. O título é Orçamento sequestrado, país sem rumo. Ainda agora na área de política, chamada de capa do Estadão, é sobre a renúncia do deputado Pedro Lucas em assumir o Ministério das Comunicações. Ministério vago, diz a nota, em meio à racha no partido União Brasil, Pedro Lucas, deputado, recusa assumir o Ministério das Comunicações. O deputado substituiria Juscelino Filho, que é outro deputado, que pediu demissão após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção. Ele foi denunciado ao STF, pois ele tem foro privilegiado. E esta corrupção é por desvio de verbas das emendas parlamentares de que ele tem direito. A coluna do Estadão de hoje, a nota principal é sobre o assunto. Cargo vago expõe vexame da reforma ministerial de Lula. Ainda é chamada de capa do Estadão. Decisão unânime. Primeira turma do STF, Supremo Tribunal Federal, torna os acusados de gerenciar o plano golpista réus. Primeira turma torna réus os acusados de gerenciar plano golpista. Isso é o núcleo 2. Ministros do STF abrem processo penal contra 6 acusados de tramar ruptura institucional após a derrota de Jair Bolsonaro em outubro de 2022, quando ele foi candidato à reeleição e foi derrotado nas urnas pela dupla Lula e Geraldo Alckmin. Na área internacional, a guerra de Putin. Estados Unidos propõe reconhecer a Crimeia como russa para avançar na negociação de um cessar-fogo. Rússia aceitaria congelar o conflito com a Ucrânia nas linhas atuais e abrir mão de territórios que não ocupa. Sobre essa proposta, o presidente da Ucrânia disse que não tem discussão, ele não abre mão do território da Crimeia, hoje ocupado pela Rússia. Área de tecnologia. Brasil vira opção para investimento em IA, que é inteligência artificial,
em cenário de baixa liquidez. Atentado na Índia. Militantes armados matam 26 turistas na região de Caxemira. Página de saúde. A Anvisa aprova medicamento que retarda o Alzheimer. E no caderno de cultura, a chamada de capa é para uma matéria sobre animações, cinemas de animação. No vácuo dos estúdios, animações independentes chegam às telas dos cinemas. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal O Globo? Bom, Celi, no alto da capa, o jornal O Globo nos traz aqui um destaque sobre a inteligência artificial. Tecnologia permite gravações com a voz de Kleber Augusto, que após anos no grupo Fundo de Quintal, perdeu a laringe para um câncer. E aqui nesta imagem, logo abaixo, temos o velório do Papa Francisco, multidão para o rito de adeus. O velório do Pontífice começa hoje, na Basílica de São Pedro, aberta ao público e com duração de 3 dias. O funeral será na manhã de sábado, com a presença de chefes de Estado. E a expectativa é de atrair 500 mil fiéis. E ontem, o corpo de Papa, com mitra branca e rosário nas mãos, foi levado para a capela da Casa Santa Maria, onde residia. E sobre os últimos momentos, enfermeiro relata diálogo com o Papa horas antes da sua morte. E tem também aqui um destaque sobre a viagem 2013. O destino de quem esteve com o Pontífice na visita ao Rio de Janeiro. E a manchete de hoje é sobre política, rejeição explícita. Convidado por Lula, deputado recusa ministério após 12 dias e expõe governo frágil. Pedro Fernandes prefere seguir líder do União Brasil a virar ministro, evidenciando falta de atratividade do Planalto e infidelidade da base. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: num movimento muito incomum na política brasileira, o deputado Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil, recusou o convite do presidente Lula para virar ministro das Comunicações por preferir seguir como líder de seu partido na Câmara. A rejeição pública expõe a fragilidade do governo Lula, demonstrada também na baixa fidelidade das siglas aliadas em votações no Congresso. E o principal motivo alegado é o racha na bancada do União Brasil. E o grupo de Fernandes não queria correr o risco de perder a liderança partidária. O episódio, porém, demonstra como a oferta de cargos pelo Executivo perdeu atratividade junto a parlamentares num cenário em que o Congresso já tem a garantia de dominar gordas fatias do orçamento através das emendas. E ainda como chamada de capa do jornal O Globo, FMI reduz projeções para a economia global após guerra comercial de Trump. A guinada na política tarifária do governo americano, desde que Donald Trump assumiu, levou o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a rever para baixo suas projeções para 2025 e 2026. Ao estimar a economia global, a expectativa de crescimento de 3,3% neste ano foi reduzida para 2,8%. E nas previsões para os países, as principais quedas foram para a China, para os próprios Estados Unidos e para os seus vizinhos, Canadá e México. E agora sobre política. STF torna réus mais 6 acusados de tramar golpe de Estado em 2022. Por unanimidade, primeira turma do STF acatou denúncia da PGR contra o chamado Núcleo 2, que, segundo a acusação, tentou depor o presidente eleito. Entre os réus estão o ex-chefe da PRF, Silvinei Vasquez, o ex-assessor presidencial, Felipe Martins, e o general da reserva, Mário Fernandes. E o ministro Alexandre de Moraes critica projeto de anistia para réus do 8 de janeiro.
E o O Globo de hoje nos traz um destaque para uma entrevista com a psiquiatra Juliana Belo Diniz. E ela disse o seguinte: estou para conhecer alguém normal. E de acordo com a psiquiatra, no caso ela fala em sua entrevista sobre o excesso de prescrições para TDAH e diz que diagnósticos têm limitações, mas aparecem como incontestáveis. E ela também afirma o seguinte: daqui a pouco todo mundo vai ser autista ou ter déficit de atenção, disse ela em entrevista ao jornal O Globo. E agora no caderno de saúde, a Anvisa aprova medicamento para tratar o Alzheimer. Em testes, o medicamento Donanemab reduziu o risco de progressão da doença em estágio inicial. Próximo passo é definir o preço. Nos Estados Unidos, o tratamento custa R$ 172 mil anuais. Uso de dados e integração reduzem crimes no Rio Grande do Sul. Partilhamento de informações entre polícia e justiça e foco em áreas mais violentas tem dado resultado. E por último, temos 3 destaques do caderno de esportes do O Globo desta quarta. Não ao Corinthians. Saúde mental leva Tite a pausar carreira. Depois de encaminhar acerto com Corinthians, crise de ansiedade fez Tite recuar e anunciar uma pausa para cuidar da saúde. Abre aspas, pelo tempo que for preciso, fecha aspas. E em nota, ele disse que observou os sinais que o corpo estava emitindo. E o próximo destaque é sobre Libertadores. Fla cria pouco e fica no 0-0 contra LDU. Na altitude de Quito, rubro-negro não mostra poder de fogo e está em terceiro no grupo. E na Argentina, Botafogo pega hoje o Estudiantes tentando evitar a crise. E por último, a Sul-Americana, Vasco empata em casa com Lanús. Flu joga hoje no Chile com reservas. E agora o Oceli com os destaques do jornal Correio Brasiliense desta quarta-feira. Correio Brasiliense, Sara, traz como manchete desta quarta-feira o luto, o velório do Papa Francisco. A manchete é: entre o luto por Francisco e os novos rumos da Igreja Católica. O corpo de Francisco começará a ser velado hoje, já começou agora de manhã, até sexta-feira, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. As primeiras imagens do Papa, de 88 anos, morto na segunda-feira pela manhã, dentro de um caixão de madeira na Capela Santa Marta, que é a foto do Papa na Capela Santa Marta, que é a foto que estampa, é a foto de destaque dos principais jornais do mundo. Foram as primeiras fotos divulgadas pelo Vaticano. Levantou dúvidas sobre o futuro da instituição religiosa de 2000 anos. Especialistas avaliam, nesta matéria do Correio, avaliam o legado do jesuíta argentino, veem a unidade da Igreja como desafio e afirmam que será preciso dimensionar a disposição dos cardeais ao diálogo para prever mudanças. O ourives Adrian Palarol e o jornalista Frederico Valls falam ao Correio Brasiliense sobre a amizade com o líder católico. Outras matérias correlatas. O funeral será mais simples para 500 mil fiéis. Lula, presidente do Senado Alcolumbre, presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, vão a Roma nessa comitiva para participar
da missa de corpo presente no sábado. O santuário lá em Brasília, que fica na quadra 903 Norte, fará uma homenagem hoje ao Santo Padre. No CB.Poder, o Correio Brasiliense entrevistou o cardeal Dom Raimundo Damasceno, ele que é arcebispo emérito de Aparecida. Ele já está aposentado. Ele avalia, nessa entrevista que ele deu ao Correio Brasiliense, que o próximo Papa manterá o espírito reformador de Francisco. Abre aspas. Não há como regredir. A linha do Papa Francisco é inspiradora. Fecha aspas, disse o cardeal ao CB.Poder, que é o podcast do Correio Brasiliense. Ainda sobre religião e sobre Igreja Católica, também é destaque na capa do Correio Brasiliense, é a passagem da primeira cruz, a cruz que estava presente na primeira missa que foi celebrada no Brasil pelos portugueses ao chegar no nosso país. O primeiro nome que eles deram é Terra de Santa Cruz. Isso está completando 525 anos. E aqui o padre Omar Raposo segurando aqui a cruz de ferro que foi usada na primeira missa celebrada no Brasil. História de fé. Cruz usada na primeira missa realizada em solo brasileiro foi destaque em celebração na Catedral de Brasília. Aqui é a Catedral de Brasília. Esses vitrais, que são muito bonitos, quem conhece a Catedral de Brasília, e é hoje um ponto turístico nacional. O padre Omar Raposo disse, é uma cruz simples, como todos devemos ser. E esta cruz foi ontem também ao Congresso Nacional. A Frente Parlamentar Católica realizou ontem à tarde uma sessão solene em homenagem aos 525 anos da primeira missa celebrada no Brasil. E a sessão teve a presença de diversos parlamentares, senadores e deputados, ontem lá na Câmara Federal. Na área de política, nós temos como chamada na capa do Correio Brasiliense o julgamento ontem na primeira turma do STF. Críticas ao projeto de anistia e 6 réus pela tentativa de golpe de Estado. No análise da denúncia do Grupo 2, denúncia esta feita pela Procuradoria-Geral da República, Grupo 2 de denunciados pelo dia 8 de janeiro de 2023, o ministro relator Alexandre de Moraes discursou contra o perdão que se pretende dar na Câmara Federal para os acusados. Aqui diz no texto, o magistrado pediu que mais 6 citados pela Procuradoria-Geral da República enfrentem a Justiça e foi atendido por unanimidade. A frase é mal colocada porque o relator não pede, o relator vota e vota decidindo sobre o assunto. E os demais membros da primeira turma acompanham ou não o relator. Ele não é atendido, ele não pede, ele determina. Ainda chamada de capa do Correio Brasiliense, uma chuvarada que houve ontem em Brasília,
com inundação lá na cidade de Ceilândia, que fica a 30 quilômetros do centro de Brasília. Chuva causa inundação. Além de alguns setores de um hospital em Ceilândia terem ficado alagados, a enxurrada arrastou veículos pela cidade e interrompeu o serviço de metrô. Na área de futebol, Libertadores, Copa Libertadores, o Flamengo empata de 0-0 com o LDU. No fim de semana, Ritmos do Brasil, um dos artistas mais ouvidos nos streams, o baiano J. Skinny, mistura os ritmos arrocha, pagodão e diversos estilos do hip hop. Violência na capital federal, mortes na Hilux e crime em guerra. A execução de 2 jovens numa caminhonete pode ter sido causada por divergências internas em uma quadrilha do Distrito Federal. E o caso Raíza, aquela menina de 8 anos que faleceu após ingerir desodorante, o laudo do celular da Sara Raíssa pode identificar quem postou o desafio do desodorante. Isso, um desafio na plataforma TikTok. E a menina de 8 anos foi influenciada e acabou morrendo. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal cearense O Povo? Bom, Celi, na edição desta quarta-feira, o jornal O Povo nos traz aqui a manchete sobre a guerra de facções que está acontecendo lá em Vicente Pison, causa homicídios e expulsão de moradores. A onda de violência no bairro estaria ligada ao rompimento de criminosos com a facção Guardiões do Estado, que é popularmente conhecido aí pela sua sigla GDE. Entre 10 de março e 5 de abril, 7 homicídios foram registrados no local. E na editoria internacional do jornal O Povo, temos aqui esta imagem. Mundo começa a dar adeus ao Papa Francisco. Na editoria de Economia, Ceará estrutura abertura do mercado islâmico para carnes. E também no caderno Vida e Arte, O Povo tem cobertura especial do Festival de Cinema de Cannes. E a reportagem destaque desta quarta-feira, Conjunto Ceará, a periferia que pulsa novos comércios. E por último, aqui na editoria Farol do jornal, temos aqui que a cearense Renata Saldanha é a vencedora do Big Brother Brasil 2025. Ô Celi, quais são os destaques do jornal Valor de hoje? As 3 chamadas no alto da capa do Valor Econômico, a primeira é uma pesquisa sobre o mundo do trabalho. Metade das mulheres que saem em licença maternidade não volta ao mercado formal, diz Janaína Feijó. E a Janaína é esta moça da foto. Vitivinicultura. Vitivinicultura é a ciência que estuda a produção do vinho, desde a plantação da uva, a escolha e a separação para fazer o vinho. E que tipo de vinho? Pois a cidade de São Roque, no interior de Paulista, tenta resgatar o protagonismo que teve na produção nacional de vinho até a década de 1980. Está tentando resgatar esse protagonismo. Ainda falando sobre bebida alcoólica, consumo. A La Pastina entra no mercado de destilados, de uísque, destilados premium, top, com a nova divisão chamada Spirits, diz Juliana La Pastina.
que é uma das donas da empresa. Mas a manchete é internacional. Com tarifas dos Estados Unidos, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, reduz previsão de expansão global neste ano de 2025 e reduz de 3,3% para 2,8%. A instituição financeira vê riscos de perda de produtividade, atividade mais fraca, custos de produção mais altos e aumento de preços devido a esta guerra comercial internacional. E por falar nos Estados Unidos, aqui a chamada de capa ao lado da manchete é dizendo que Donald Trump nega intenção de demitir Powell. Powell é o presidente do Banco Central norte-americano. E ele não pode demitir. Lá, como aqui no Brasil, o presidente do Banco Central tem um mandato. E o mandato do Jerome Powell vai até maio de 2026. Ele não pode ser demitido. Não vai continuar sendo criticado pelo Donald Trump, como o Lula criticava o ex-presidente do Banco Central brasileiro. Esta senhora aqui em destaque, numa foto em destaque na capa do Valor Econômico, é a Ana Botín. Ela é a presidente do Conselho do Banco Santander. A América Latina poderá se sair relativamente bem da reconfiguração da ordem mundial, deflagrada pela guerra tarifária do governo americano, diz Ana Botín, do Santander. Abre aspas para citar uma frase dela nesta entrevista ao Valor Econômico. É um ciclo pior, mas a América Latina pode se beneficiar. Afirmou ela que vê o Brasil e a Argentina como países particularmente bem posicionados. Diz ela novamente, vai ter volatilidade, mas a tendência é positiva. Oferta de ações tem pior início de ano desde 2004. A Bolsa de Valores brasileira teve seu pior início de ano para a oferta de ações em 2 décadas. A única operação registrada até o momento, em 2025, foi o follow-on, uma transação de empresas já listada, da Caixa Seguridade, que movimentou 1,22 bilhão de reais. O levantamento desconsidera a oferta da Azul, que consiste basicamente em conversão de dívidas em ações e sem precificação a mercado. Este é o começo do ano mais fraco desde 2004, quando a única operação realizada no primeiro quadrimestre foi a da CCR, uma oferta subsequente que girou em torno de 375 milhões de reais. No ano passado, 2024, em um ambiente também difícil, de janeiro a abril, houve 6 operações que movimentaram 4 bilhões e 89 milhões de reais. Marcelo Millen, responsável pela área de renda variável do Citi no Brasil, diz que, mesmo no triênio de recessão, entre 2014 e 2016, tivemos um IPO, oferta inicial por ano, melhor.
A Bolsa Brasileira caminha para seu 4º ano consecutivo sem nenhuma abertura de capital novo. O cenário atual de grande volatilidade nos mercados globais, reflexo do tarifaço comercial promovido pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, torna as expectativas para o segmento ainda mais nebulosas. A tendência ainda é muito desafiadora para os próximos meses, piorada pela questão tarifária e geopolítica, além da situação fiscal no Brasil, que não mudou, diz Roderick, chefe global do Banco de Investimento, o Banco Itaú. Ainda é chamada de capa, o funeral do Papa Francisco será no sábado, na Praça São Pedro. A cerimônia solene reunirá líderes de todo o mundo, incluindo o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente americano Donald Trump, que já anunciou que vai para Roma. Francisco morreu na segunda-feira, aos 88 anos, após sofrer um derrame e uma parada cardíaca. O Vaticano relatou ontem seus últimos momentos, dizendo que começou a se sentir mal por volta de 5h30 da manhã. É horário de 12h30 da noite de Brasília. Pouco mais de uma hora depois, ele fez um gesto de despedida a seu enfermeiro e entrou em coma. O corpo de Francisco foi levado hoje em procissão da Capela Santa Marta, na qual morava desde o início do seu papado, para a Basílica de São Pedro, para começar a visita pública. A data do conclave para escolher o novo Papa da Igreja Católica será decidida pelos cardeais após o funeral de sábado. Na área jurídica barra judiciário, é a matéria dizendo que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal torna réus mais 6 por trama golpista. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou por unanimidade a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o Núcleo 2 dos suspeitos por tentativa de golpe de Estado. Com a decisão, tornaram-se réus mais 6 acusados. São eles: o Silvinês Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal; Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça; Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal; o general da Reserva Mário Fernandes; o coronel da Reserva Marcelo Costa Câmara e Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro para assuntos internacionais. No total, a PGR, Procuradoria-Geral da República, denunciou 34 e agora 14 já respondem a processo criminal, a ação penal. Nesses 2 grupos, o primeiro grupo e o núcleo 1 e núcleo 2. Ainda na política, o deputado federal Pedro Lucas, ele desiste de assumir a pasta, o Ministério das Comunicações. O líder, ele também é líder da bancada do União Brasil na Câmara Federal. Ele que é do Maranhão. Ele confirmou que não assumirá o Ministério das Comunicações, como anunciado pelo governo, anunciado pela ministra Gleice Hoffmann, que é a ministra da Articulação Governamental. Em nota publicada por ele agradeceu o convite do presidente Lula, mas disse que
neste momento, pode contribuir mais com o país e com o próprio governo na função que exerce, na função de líder da bancada. Isso ele diz depois de 12 dias, depois que foi anunciado como substituto do Juscelino. A decisão causou desconforto no Planalto, mas o posto deve continuar com o partido União Brasil. O pano de fundo para a desistência é a disputa pela liderança do partido na Câmara, que tem papel na distribuição das emendas parlamentares dentro da sua bancada. Por último, que uma matéria com a Nathalie Delattre sobre turismo internacional. Com um recorde de 100 milhões de turistas estrangeiros no ano passado, a França busca aumentar o fluxo de brasileiros, que chegou a 700 mil na França, ainda 35% abaixo dos números pré-pandemia. O que é que disse aqui a ministra do Turismo da França, Nathalie? O ano de 2025 será especialmente significativo para as relações França-Brasil, com a celebração dos 200 anos de parceria bilateral e a realização da temporada França-Brasil nos dois países. Nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo desta quarta, a coluna do Estadão escreve o seguinte texto: recusa de líder para assumir comunicações expõe vexame da reforma ministerial de Lula. Durante quase 2 semanas, o líder do União Brasil na Câmara, o Pedro Lucas, cozinhou o Planalto em banho-maria, sem dizer sim ou não ao convite para assumir o Ministério das Comunicações. Aproveitando um jargão famoso do presidente Lula, nunca antes na história se viu tamanho vexame. Passado esse período, o deputado maranhense recusou ontem um novo cargo e alegou ser mais útil ao governo, ficando na liderança. O argumento evidenciou mais um constrangimento. A legenda tem dificuldade de entregar votos ao governo. A maioria de seus integrantes na Câmara já prega internamente a ruptura com a atual gestão. Não à toa, 41 dos 59 deputados do União, quase 70%, assinaram urgência do projeto de anistia para os condenados pelo 8 de janeiro. E nos bastidores, quem segura as rédeas e quem segura a sigla na esplanada são o presidente do partido, Antônio Rueda, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Esses ainda querem indicar o nome do União para a vaga deixada por Juscelino Filho. E o Planalto deixou claro que não aceitaria nome de nenhum deputado que tenha assinado a urgência do projeto de anistia dos condenados do 8 de janeiro. O critério virou uma dor de cabeça para a legenda. E interlocutores governistas ressaltam que o clima é de desconforto e desconfiança. E em meio à celeuma da indicação do novo ministro, a base de Lula lembrou, por exemplo, a indigesta declaração do deputado José Neto, do Partido União de Goiás. Ele apoiou a urgência da anistia e alegou que o governo não orientou. Sua saída da vice-liderança do governo está para ser formalizada. E a coluna continua. A recusa de Pedro Lucas para o ministério fragiliza a ministra Gleisi Hoffmann na articulação política. Ela assumiu a pasta das relações institucionais há pouco mais de um mês e comemorava vitórias. Agora levou a primeira rasteira. Foi Gleisi quem anunciou, na verdade, que Lula tinha aceitado a indicação do deputado. E um outro assunto ainda na coluna do Estado de São Paulo. O deputado Glauber Braga, do Partido PSOL do Rio de Janeiro, recorreu ontem à CCJ contra sua cassação no Conselho de Ética, como antecipou a coluna do Estadão. No documento, disse que adotou reação proporcional ao agredir um integrante do MBL que havia xingado sua mãe doente. Já nas páginas dos editoriais, temos aqui o primeiro texto: orçamento sequestrado,
País Sem Rumo. Projeto de LDO, que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026, aponta para um crescimento aberrante das emendas, sintoma de uma degeneração institucional, que, caso não seja revertida, nos condenará à mediocridade. E o próximo texto, Trump já arranjou o seu bode expiatório. Ao ameaçar demitir o presidente do Banco Central por não cortar os juros, o presidente americano escolhe alguém para atribuir a culpa pelo desastre que se avizinha graças às suas loucuras econômicas. E a primeira matéria no caderno de política é sobre a ação penal do golpe. Primeira turma do STF torna réus acusados de gerenciar plano golpista. Em decisão unânime, ministros recebem denúncia da PGR e abrem processo criminal contra outros 6 acusados de tramar uma ruptura institucional após a derrota de Bolsonaro em 2022. Em votação unânime, a primeira turma do STF recebeu ontem a denúncia da PGR, que atribui a gerência do plano de golpe a 6 auxiliares que fizeram parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a decisão, o grupo vai responder a um processo penal por 5 crimes: organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. E os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin votaram para tornar réus todos os denunciados do núcleo 2 do golpe. No estado de São Paulo, nos traz aqui um destaque da fala do ministro Alexandre de Moraes, ele que é relator da ação penal no STF. E ele disse o seguinte: não é possível negar que houve no dia 8 de janeiro de 2023 a tentativa de golpe de Estado. Em virtude da violência, a materialidade é extremamente clara. E aqui o jornal também nos destaca quem são esses acusados por integrar o núcleo de gerência. Temos aqui o Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também o Fernando de Souza Oliveira, ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Felipe Martins, que era assessor de Assuntos Internacionais da Presidência. Coronel Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, e Mário Fernandes, general e ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. E a próxima matéria ainda é sobre o mesmo assunto. OAB critica Corte por proibir celulares no julgamento. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, criticou o STF por proibir advogados de entrarem com celulares ontem no julgamento que recebeu a denúncia contra o núcleo de gerência da tentativa de golpe. E a sessão foi transmitida ao vivo pela TV Justiça. Todas as pessoas autorizadas a acompanhar o julgamento no plenário da primeira turma tiveram de entregar os aparelhos para que fossem colocados em um saco plástico e lacrados pela equipe do STF. E em nota, o presidente da OAB afirma que recebeu a decisão com surpresa e resignação. O presidente da OAB alega que o uso de celulares para gravação de áudio e vídeo em sessões públicas de julgamento é uma prerrogativa da advocacia e não pode ser restringido sem fundamento legal, claro e específico. E o STF proíbe que as sessões das turmas e do plenário sejam fotografadas e filmadas pela plateia. Todos os julgamentos são transmitidos pelos canais institucionais e, segundo o tribunal, a regra foi burlada no julgamento do recebimento da primeira denúncia do plano de golpe. E o jornal O Estadão apurou que a restrição foi pontual e que não há previsão de a regra ser mantida em outros julgamentos. Ainda sobre a ação penal de golpe, advogados de defesa alegam inocência, citam perseguição e até crucificação. Nós temos aqui a fala de Sebastião Coelho, ele que é advogado de Felipe Martins. Ele diz o seguinte:
Aquele processo de crucificação que Jesus sofreu, Felipe Martins está sofrendo desde 8 de fevereiro de 2024. Já aqui nós temos a fala de Anderson Rodrigues de Almeida, o advogado de Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez foi perseguido pela Polícia Federal diante do sabido histórico de brigas institucionais com a PRF. Hugo Mota diz preferir gastar energia com outros temas. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que prefere gastar energia em temas como saúde, educação e segurança, em vez de tratar da proposta de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, mas destacou que mantém um diálogo sobre esse assunto. E abre aspas, é nessa agenda que nós temos que focar, é gastarmos energia com aquilo que realmente vem a representar para o país avanços em muitos problemas que nós temos na saúde, na educação e também na segurança pública, afirmou Mota durante evento que lembrou os 40 anos de morte de Tancredo Neves anteontem. E mais outras aspas, e peço que o parlamento foque na agenda, que é o que realmente a população pede de nós neste momento. Fecha aspas. E depois, gesto aos defensores da anistia, declarou que segue dialogando sobre o assunto com líderes do Congresso e também de outras instituições. E a próxima matéria, ainda no caderno de política, agência vê risco à transparência em Jabuti. Entidade de proteção de dados pedirá que Lula vete em projeto de lei trechos que reduzem acesso a salários pagos a juízes e procuradores. Pedro Lucas recusa pastas das comunicações após racha no União Brasil. Líder do partido na Câmara soltou nota ontem após encontro com 2 caciques da legenda. E a decisão irritou o governo. E aqui nós temos o que o Pedro Lucas Fernandes, ele falou. Minhas mais sinceras desculpas ao presidente Lula por não poder atender a esse convite. Posso contribuir mais com o país, na função que exerço. Agora, no caderno internacional do Estado de São Paulo desta quarta, a guerra de Putin. Estados Unidos propõe reconhecer Crimeia como Rússia para destravar negociação. Putin poderia aceitar congelar conflito nas linhas atuais e abrir mão de territórios que Rússia não ocupa, um recuo de seu objetivo maximalista de controlar toda a Ucrânia. E os europeus pedem que um acordo inclua garantias de segurança e programas de reconstrução pós-guerra. Espanha amplia gastos militares e anuncia pacote de 11 bilhões de dólares. Aprovar o aumento de gastos depende do apoio de partidos de diferentes espectros políticos. Militantes armados matam 26 turistas na região da Caxemira. A área sob controle indiano e reivindicada pelo Paquistão é palco de instabilidade. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. Já no caderno de Metrópole, mais de 200 chefes de Estado devem comparecer ao funeral de Francisco. Cerimônia está marcada para sábado, às 5 horas, no horário de Brasília. Presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, Luiz Inácio Lula e Donald Trump, também são esperados para este momento. E aqui nós temos 2 páginas ainda sobre o adeus a Francisco. Obrigado por me trazer de volta à praça, disse Francisco a enfermeiro. Acredita que eu posso fazer? Indagou Francisco ao enfermeiro antes de fazer a volta no papamóvel e dar sua bênção no domingo. E de acordo com aqueles que estiveram ao seu lado, ele não sofreu. Tudo aconteceu rapidamente. E agora, saudado, o Papa fez diversos ataques a políticos. A disputa com os presidentes o afastou da Argentina. Ele não voltou a Buenos Aires. Bispo paulista ajuda a organizar funeral e conclave. O paulista Dom Wilson de Jesus Montanari ocupa a posição de vice-camarlengo da Igreja Católica e do Vaticano desde o ano de 2020. A audiência de conclave cresce 280%. Já 2 papas teve crescimento de 450% após a morte de Francisco. E conheça também outros filmes que abordam o papado.
Agora, a próxima matéria ainda, neste mesmo caderno de Metrópole, é sobre urbanismo. Estado começa a remoção de famílias da favela do Moinho sob protestos. O governo estadual pede a cessão do terreno, que pertence à União. O processo é marcado por clima tenso e a revolta de moradores. Aqui nós podemos ver parte desta revolta que está ocorrendo. Aqui nós temos, por exemplo, os moradores da favela do Moinho protestando na região central de São Paulo. Desabamento de casa após explosão mata bebê e deixa 5 feridos. Polícia Civil investiga as causas do acidente e menina de 4 meses foi retirada de escombros e levada ao hospital, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. E em relação à suspeita, o desabamento pode ter sido causado por vazamento de gás e explosão. Idoso teve 70% do seu corpo queimado. E agora sobre saúde. A Anvisa aprova droga que retarda Alzheimer. Medicamento promete tornar mais lento o avanço da doença. Remédio da Eli Lilly é o primeiro do tipo que recebe aval no Brasil. E em relação aqui, o estado de São Paulo nos traz um destaque. No caso, vetado na Europa, medicamento recebeu aval nos Estados Unidos, mas teve venda proibida pela Agência de Medicamentos Europeia. Já no caderno de esportes, a primeira matéria é sobre o Campeonato Brasileiro. Crise de ansiedade faz Tite recusar o Corinthians e dá pausa na carreira. Com quase tudo acertado para mais um retorno ao clube paulista, treinador decide declinar do convite para cuidar da saúde mental e clube volta a procurar Dorival Júnior. O próximo destaque, a matéria é sobre Copa Libertadores. São Paulo visita o Libertad e volta a apostar nos garotos. Já no caderno de Economia e Negócios do Estado de São Paulo, temos aqui uma matéria sobre contas públicas. A auditoria do TCU vê gastos fora do orçamento e cita riscos à economia. Documento preliminar da Corte será apresentado em audiência pública hoje. Procurados, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento não se pronunciaram. O TCU diz que práticas identificadas representam ameaças à integridade do regime fiscal do país. E ainda sobre contas públicas. Práticas ameaçam a sustentabilidade da dívida pública, diz documento. TCU alerta que risco fiscal pode provocar a desvalorização do real, elevar a inflação e estimular a fuga de investimentos. E por último, sobre a Selic. Para Galípolo, não há bala de prata para a política monetária. O presidente do Banco Central diz que a relação dos juros passa por uma série de reformas fora da alçada do Banco Central. Oceli, o que nós temos nas páginas internas do jornal O Globo desta quarta-feira? Na página de editoriais, Sara, o jornal O Globo se pronuncia sobre 2 assuntos. O primeiro, internacional. Ao atacar o Powell, Trump repete populismo de Lula. O Powell é o presidente do Banco Central norte-americano, chamado FED. Incapazes de recuar em políticas inflacionárias, presidentes se voltam contra a autoridade monetária. Segundo editorial, também é preciso fiscalizar o fiscal de contas públicas estaduais. Em 22 estados brasileiros, conselheiros dos tribunais de contas recebem acima do teto salarial do setor público, que hoje é de R$ 46.366,37 mensais. Por exemplo, no TCE de Alagoas, diz aqui o texto do editorial, um conselheiro do Tribunal de Contas de lá recebeu no único mês R$ 180 mil de salário. E o máximo é R$ 46.000
366. Agora, nas páginas de política do jornal o Globo, a primeira matéria é crise na articulação política. Convite rejeitado. Líder do Partido União Brasil recusa ministério, constrange governo e expõe uma base de apoio frágil. E o deputado federal que se recusou o Ministério das Comunicações foi esse aqui de barba, ao lado da deputada federal Gleisi Hoffmann, que hoje é a ministra das Relações Institucionais. Revés. Pedro Lucas Fernandes, nesta foto, com a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais. O líder da bancada do União Brasil na Câmara Federal recusou o convite para comandar ministério após escolha já ter sido anunciada pela petista. E mais embaixo, dois outros dirigentes do União Brasil. O primeiro aqui é o senador Davi Alcolumbre, ele que é do União Brasil do Amapá. Ele foi o fiador, ele foi o padrinho da indicação do Pedro Lucas Fernandes para o Ministério das Comunicações, para substituir o Juscelino, que pediu demissão depois que foi denunciado por corrupção pela Procuradoria-Geral da República ao STF. E a outra foto, também aqui de barba, esse aqui é o Antônio Rueda, é o presidente nacional do União Brasil. O jornal Globo traz um gráfico para saber aqui, para mostrar o tamanho, o peso dessa legenda no Congresso Nacional. O União Brasil tem a terceira maior bancada no Congresso, atrás, primeiro, do PL, do Partido Liberal, que é o partido de Bolsonaro, que conseguiu eleger a maior bancada em 2022, aí impulsionada pelo governo. E também, em segundo lugar, vem a federação formada pelos partidos, o PT, o PCdoB e o PV. É a segunda. O terceiro maior bancada é a do União Brasil. Tem 59 deputados federais, 7 senadores, 4 governadores e 3 ministérios. Os 7 senadores são Ronaldo Caiado, do Goiás, Wilson Lima, do Amazonas, Mauro Mendes, do Mato Grosso e Marcos Rocha, de Rondônia. E quais são os 3 ministérios que são ocupados pela União Brasil? O primeiro é esse que está vendo esse problema aí, essa crise, que é o Ministério das Comunicações, que está sem titular no momento. Era ocupado pelo deputado federal Juscelino Filho, ele que é do Maranhão, que deixou o cargo após a Procuradoria-Geral da República apresentar uma denúncia contra ele por corrupção no Supremo. A pasta também ocupa o Ministério do Turismo. É comandada desde julho de 2023 pelo ministro Celso Sabino, ele que é do União Brasil do Pará, indicação da bancada do partido. E também comanda o União Brasil o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. É ocupado no momento pelo ministro Valdez Góes, que entrou na cota do União Brasil. O ex-governador é aliado de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que afiançou, que apadrinhou a sua escolha de Valdez Góes para
o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Nas comunicações, o orçamento para este ano é de 2 bilhões e 100 milhões de reais. No turismo, o orçamento para este ano é de 3 bilhões e 200 milhões. Isso para o Celso Sabina administrar. E no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o orçamento para este ano, para o Valdez Góes administrar, é de 10 bilhões e 600 milhões de reais. É este o tamanho do União Brasil dentro do governo Lula. Ainda sobre o assunto, outra matéria. O senador Davi Alcolumbre busca o Lula e atua para manter a sua influência na pasta das comunicações. Após o Planalto ameaçar tirar o espaço do Partido União Brasil e entregar para outro partido, como o PSD, por exemplo, do Kassab, que quer aumentar a sua participação nos ministérios, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tenta emplacar um aliado no Ministério das Comunicações. A bancada da sigla na Câmara Federal tem dificuldade para indicar um nome. E tem dificuldade porque Lula diz que só aceita um nome que não tenha assinado a proposta de tramitação de urgência no projeto de lei que anistia os condenados pelo dia 8 de janeiro de 2023. Como dos 59, cerca de 40 assinaram o pedido de urgência para tramitar o projeto de lei de anistia e fica difícil escolher um nome para o Ministério das Comunicações. E esta conversa entre Alcolumbre e Lula pode se dar na viagem que eles vão fazer no mesmo avião para Roma. Eles vão sexta-feira, vão participar da missa de Ezequias do Papa Francisco. Essa conversa pode acontecer durante o voo. STF torna réus 6 acusados de organizar uma tentativa de golpe de Estado no final de 2022. A PGR denunciou por 5 crimes o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ex-assessores de Bolsonaro, ex-diretores do Ministério da Justiça e um general da Reserva. A decisão foi tomada ontem na sessão da primeira Câmara do STF. Aqui os novos réus. Mário Fernandes, ele que foi identificado como o planejador do punhal verde e amarelo. Felipe Martins, Marcelo Câmara, Silvinei Vasques, Marília de Alencar e Fernando de Souza Oliveira. Sobre o mesmo assunto, o jornal o Globo traz uma matéria mostrando que o ministro Alexandre de Moraes questiona o projeto de lei que perdoa os que participaram dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Ele disse assim, na sessão de ontem da primeira Câmara: se um grupo armado ingressasse na sua casa, você pediria anistia para ele? Fecha aspas, comparou o ministro do STF.
presidente da Câmara, o deputado federal Hugo Mota, retoma conversa sobre o tema com o Poder Judiciário, com a Suprema Corte, porque tem lá um pedido assinado por 264 deputados pedindo urgência na tramitação do projeto de lei da anistia. Em São Paulo, o vice-prefeito da cidade, o vice de Ricardo Nunes, do prefeito, busca protagonismo e tenta se cacifar para a sucessão na Prefeitura de São Paulo. O vice Melo Araújo mira 2026 em eventual saída do prefeito Ricardo Nunes para disputar o governo. Ricardo Nunes é do MDB. Ele, o vice, assumiu interinamente pela primeira vez no último domingo. No Editoria de Brasil, a primeira matéria é sobre um exemplo positivo de combate à violência. A exceção que vem do Sul, de homicídios a roubos de carros, como os gaúchos reduziram o número de crimes nos últimos 8 anos. De 2017 a 2024, 4 tipos de crimes tiveram redução acima de 50% no Rio Grande do Sul, segundo o governo do estado, em um conjunto de resultados contrários ao observado no resto do país. Por falar em violência, mostra esse exemplo do Rio Grande do Sul e mostra o exemplo negativo em São Paulo. Depois de roubo de moto, depois de roubo de celular, agora a moda é roubo de aliança, anel, aliança de casada, aliança de noivado. São Paulo tem explosão de roubo de alianças em janeiro e fevereiro deste ano. O número de 766 casos representa uma alta de 48% sobre o ano passado. Crime é estimulado por valorização e dificuldade de investigar a joia roubada. O assalto, que resultou na morte do arquiteto Jefferson Dias Araújo, em São Paulo, no início deste mês de abril, foi ligado a um crime que explodiu no início deste ano na capital paulista. Instantes antes de atirar em Jefferson, o criminoso roubou o iPhone 13 de uma mulher que passava na calçada. E ao ver a aliança de ouro com diamantes na mão direita, ele levou a joia. Levou o celular e levou a joia. Nos últimos primeiros meses do ano, houve 766 roubos e furtos de alianças e anéis na cidade. Quase 13 roubos por dia de alianças. Aí mostra aqui uma foto, selvageria, médica roubada em fevereiro. O ladrão, para roubar a aliança, mordeu o dedo dessa médica. Puxou com os dentes a joia da médica. Na página de economia, a primeira matéria, guerra comercial, fim de uma era, tarifaço de Trump faz o FMI reduzir as projeções de crescimento global para 2,8%. Donald Trump, não tenho intenção de demitir o Powell, disse o presidente dos Estados Unidos com relação ao presidente do Banco Central norte-americano. O empresário Elon Musk
reduzirá sua atuação no governo após o lucro da Tesla desabar 71%. E a Tesla é uma empresa que fabrica carros elétricos do Elon Musk. E a diminuição desse lucro é por causa do tarifaço. O preço do carro muito alto e reduz as vendas. O governo do Brasil vai redesenhar o seguro rural após aumento de gastos. De olho no próximo Plano Safra, a proposta inclui medidas para compensar agricultor no caso de eventos climáticos extremos. A OpenAI, que é sobre inteligência artificial, admite interesse na compra do Chrome. Novos modelos de chat GPT alucinam mais que os antecessores. A empresa Mercado Pago contrata a cantora Anitta e acirra disputa entre bancos digitais. A Anitta agora é garota propaganda do Mercado Pago. A cantora, que já foi sócia e conselheira do Nubank, estrela campanha para o braço financeiro do Mercado Livre. E aqui a foto da Anitta. Anitta com executivos do Mercado Pago. Campanha marca lançamento de produto financeiro e engordando a conta bancária da cantora. Na editoria de Mundo, o jornal Globo reserva aqui 4 páginas para Papa Francisco. Primeira matéria, o adeus a Bergoglio, que é o nome argentino do Papa Francisco. Despedida na cidade eterna. Corpo do Papa começa a ser velado na Basílica de São Pedro, antes de funeral marcado para sábado em Roma. O funeral começa às 5 horas da manhã, horário aqui do Brasil. Bênção, passeio e adeus, as últimas horas do Papa Francisco. E ele aqui ao lado do seu enfermeiro particular. Ele pediu antes de morrer para dar uma passagem pela praça de São Pedro. E o enfermeiro concedeu e depois ele agradeceu. Muito obrigado por deixar eu voltar aqui à praça de São Pedro. O desafio de manter o equilíbrio entre o passado e o futuro nas relações com a Igreja dos Estados Unidos, da França e Alemanha, Francisco lidou com tensões advindas de visões opostas. Esse é uma análise, é um texto escrito pela Luisa Conradini, ela que é do jornal do La Nation da Itália. O adeus, continua aqui a matéria, mais de 560 ligações para Gaza durante a guerra. Papa Francisco acompanhou de perto o drama das quase 600 pessoas da única paróquia católica no enclave da faixa de Gaza, acuadas pelo conflito entre o grupo terrorista palestino do Hamas e o exército de Israel. Desde outubro de 2023, o Papa diariamente ligava lá para a paróquia católica lá na faixa de Gaza. Ele fez 560 ligações para saber como estavam os católicos. A visão ecológica do Papa
foi uma de suas mensagens mais potentes. Quem fala isso é o reitor da PUC do Rio de Janeiro, o Anderson Pedroso. Jesuíta afirma que, em encíclica, Francisco deixou claro que também é pecado contribuir para a destruição do planeta e da vida na Terra. E aqui a foto do reitor da PUC do Rio de Janeiro, que é a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Universidades condenam intervenção de Trump. Mais de 100 instituições americanas assinam carta conjunta contra o governo um dia após da Universidade de Harvard abrir processo judicial contra o governo de Donald Trump. Na página de saúde, o Jornal Globo traz uma entrevista com a psiquiatra Juliana Belo Diniz, autora de um livro sobre os limites da psiquiatria. A especialista fala sobre a crise da adolescência, o excesso de diagnósticos e os desafios de um mundo hiperconectado. A frase dela: "Estou para conhecer um ser humano normal", é a frase de destaque nessa entrevista do Jornal Globo. Anvisa aprova medicamento contra o Alzheimer. Autorizado nos Estados Unidos, tratamento com a droga Donanemab reduz o acúmulo anormal de placas de proteína no cérebro, considerado um dos causadores da doença. Em testes, o remédio reduziu 39% o risco de progresso do quadro para quem tem Alzheimer. Tigelas coletivas de água podem oferecer riscos aos cachorros. Há perigo de contaminação cruzada, má higiene das vasilhas e presença de bactérias resistentes a antibióticos. Veja os cuidados para a saúde dos animais. Na editoria Rio de Janeiro, o Jornal Globo resgata a visita que o Papa Francisco fez à cidade maravilhosa. Uma visita que mudou vidas, é o título da matéria. Passagem do Papa Francisco pelo Rio deixou marcas ainda presentes em muitos fiéis cariocas. Ainda sobre religião, dos altares à moda. São Jorge hoje é o rei do Rio. Celebrado com feriado estadual, o santo será homenageado em solenidades religiosas, festejos, em escolas de samba e feijoadas. Mas ao longo de todo o ano também é sucesso nas artes, nas vitrines e até em tatuagens. No Rio de Janeiro, é bom que se diga que tem 2 feriados. Em janeiro, do padroeiro São Sebastião, e hoje, do dia de São Jorge, que também é feriado lá no Rio de Janeiro. Com esta matéria, eu encerro aqui a leitura das páginas internas do Jornal Globo. E, Sara, o que é que nós temos nas páginas internas do Correio Brasiliense? Oceli, nas páginas internas, no caderno de política do Correio Brasiliense, temos aqui a primeira matéria, que é sobre os atos antidemocráticos. Moraes dispara contra tentativa de anistia. No julgamento que tornou réus integrantes do núcleo 2 do plano golpista, ministro do STF critica investida na Câmara para perdoar extremistas do 8 de janeiro. Magistrados acatam denúncia contra 6 acusados, entre os quais o ex-diretor da PRF. Relator do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes, do STF,
fez um duro discurso contra a anistia aos acusados dos ataques extremistas de 8 de janeiro. Segundo ele, não se pode esquecer que houve uma ofensiva para derrubar a democracia. As declarações ocorreram no julgamento na primeira turma da corte, que tornou réus ontem mais 6 pessoas, apontadas como integrantes do chamado Núcleo 2 da trama golpista. E abre aspas. Se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo para afastar você, a sua família, do comando da sua casa com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Fecha aspas, questionou Moraes. Então, por que no Brasil, na democracia, na tentativa de quebra do Estado democrático de direito, tantas pessoas defendem isso? Ele exibiu, mais uma vez, vídeos da destruição na Praça dos Três Poderes, como fizera no julgamento em que foi acatada a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas mais uma vez. Obviamente, cada um dos denunciados terá toda a ação penal para provar que não participou. Mas não é possível negar que houve, no dia 8 de janeiro de 2023, a tentativa de golpe de Estado. Em virtude da violência, a materialidade é extremamente clara. Fecha aspas, frisou. E as declarações de Moraes dizem respeito à iniciativa da oposição de anistiar os golpistas, o que também beneficiaria Bolsonaro. Na semana passada, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, do partido PL do Rio de Janeiro, protocolou um requerimento de urgência para votar o projeto de lei que garante perdão aos extremistas. O documento tem 262 assinaturas, inclusive de parlamentares que integram a base do governo. E no julgamento de ontem, os ministros decidiram, por unanimidade, acolher a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que apontou o Núcleo 2 como responsável por gerenciar as ações da organização criminosa. Entre eles estão o general Mário Fernandes, que teria comandado um plano para mandar matar o presidente Lula da Silva. Também temos o Silvinei Vasquez, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal e membros também da cúpula da segurança do Distrito Federal. O documento da PGR cita indícios de que as blitz da PRF atuaram para tentar prejudicar a votação do segundo turno das eleições presidenciais de 2022 no Nordeste. À época, a corporação era comandada por Silvinei Vasquez. E a PGR indicou que o general Mário Fernandes ficou responsável por coordenar as ações de monitoramento e neutralização de autoridades públicas, em conjunto com Marcelo Costa Câmara, além de realizar interlocução com as lideranças populares ligadas ao dia 8 de janeiro de 2023. E aqui nós temos a imagem com a seguinte legenda. No julgamento da primeira turma, Moraes voltou a exibir vídeos dos ataques. Em virtude da violência, a materialidade é extremamente clara. E outra matéria, ainda no caderno de política do Correio Brasiliense, 3 poderes marcaram presença no funeral. Além de Lula, chefes do Congresso e do STF embarcam amanhã para o velório de Papa Francisco. E aqui o Correio Brasiliense nos traz um destaque da fala do presidente Lula. Há quantos anos existe a Igreja Católica? 2000 anos? E pela primeira vez tivemos um Papa latino-americano na região mais católica do mundo. Algo está errado. Defesa da União Regional contra Trump. E a próxima matéria sobre o Congresso. Recusa constrange o governo. O deputado Pedro Lucas Fernandes agradece, mas rejeita o Ministério das Comunicações. E União Brasil não confirma se indicará outro nome. E aqui nós temos um trecho da nota de recusa de Pedro Lucas, que diz o seguinte: sou líder de um partido plural, com uma bancada diversa e compromissada com o Brasil. Tenho plena convicção de que, neste momento, passo a contribuir mais com o país e com o próprio governo na função que exerço na Câmara dos Deputados. Na editoria Brasil, novo Papa deve manter o espírito
reformador. Ao CB Poder, Dom Raimundo Damasceno frisa que legado de Francisco de uma igreja sem saída não tem que retroceder. E aqui o Correio Brasiliense nos destaca um trecho do que Dom Raimundo Damasceno Assis, ele que é cardeal, arcebispo emérito de Aparecida, e ele diz o seguinte: a linha do Papa Francisco é inspiradora. É um processo que se iniciou, mas não se chegou a uma conclusão e que certamente o outro Papa levará à frente. Cada um tem suas características, mas deve-se prosseguir. Já na área da economia do Correio Brasiliense desta quarta, temos aqui um assunto sobre o controle da inflação. Para Gabriel Galípolo, Banco Central é o chato da festa. O presidente do Banco Central admitiu que o papel da autoridade monetária não agrada, mas alertou que a alta dos preços está disseminada em uma economia bastante aquecida. Falando a senadores, ele destacou que o IPCA está acima do teto da meta. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Já gostaríamos de agradecer pela sua audiência até aqui e convidá-los para que vocês acompanhem a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado.